Boa noite, tudo bem? Estão todos bem? Gostaria de estar lembrando aqui para que a gente possa continuar em casa, que a gente possa continuar nos protegendo e protegendo as pessoas que a gente gosta tanto, né? São os nossos familiares. A nós mesmos, né? As pessoas às vezes têm que ir trabalhar, mas que seja para o trabalho e voltar para casa, porque o noticiário está mostrando aí como que está aumentando a condição do Covid e nós precisamos cuidar. Porque a gente fala assim, mas já estão vacinando. Mas quem está vacinado, ele pode não ter os sintomas do Covid, mas ele pode passar esses sintomas para quem não foi vacinado. E a maioria não foi vacinado. Então a gente precisa estar tomando conta de nós, né? Nos amarmos mais. E amar os nossos semelhantes. E desta forma a gente cuida. Esse é o nosso comentário, né? Vamos começar o nosso culto. Vamos permitir que Jesus venha fazer parte da nossa vida. Que possa nos amparar, nos guiar. Eis que a porta bato, se escutar a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus vem dizer isso para a gente. Como ele mesmo disse, estarei contigo até o fim dos séculos. Onde um ou mais estiver unidos em meu nome, ali eu estarei. Então que nós lembrando assim, que a gente possa sentir a presença de Jesus entrando em nossa casa, porque nós estamos abrindo a porta para Ele. Que nós possamos permitir que Ele venha sentar em volta da nossa mesa. E que nós possamos usufruir desse banquete de luz, de amor, de paz, de alegria, de tudo que Jesus representa. Desse amigo que é tão bom estar perto dele. Que a nossa casa possa estar amparada nesse momento pelos amigos espirituais, trazendo todo o remédio que nós precisamos. Que aqueles que estão acamados, que estão em tratamento, que Jesus sentando à beira da sua cama, possa colocar a mão onde mais necessitam. Sintam Jesus fazendo isso, não só para com os doentes, mas para com todos nós. Colocando a nossa água onde será colocado o nosso remédio. Obrigada, Senhor, por fazer parte da nossa vida. Muito obrigada. Hoje eu tenho uma historinha para contar. Boa noite, Nilce. Boa noite a quem estiver aí com vontade de se pronunciar. Tânia chegou hoje, que bom. Seguindo o capítulo 5
Bem-aventurados aflitos. Ontem nós falamos sobre o suicídio e a loucura e hoje nós vamos falar sobre as instruções dos Espíritos, onde ele fala bem e mal sofrer. Lacordaire, Havre, 1863. Quando Cristo disse, bem-aventurados aflitos, pois dele é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, pois todos que estão na terra sofrem. Estejam ou num trono ou na extrema miséria. Mas poucos sabem sofrer. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir o homem ao reino dos céus. Será porque, que somente assim a gente conseguiria entrar nesse reino dos céus? Porque Jesus vem trazer isso para nós. Será que é porque assim a gente consegue perceber a humildade, abaixar a nossa crista, deixar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, não falar tão alto mais? Porque deixar de existir, acho pouco provável, mas que a gente pode dominar, isso sim a gente pode conseguir, Dominar, educar. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações se vos falta coragem. Porque tudo depende de nós, Lembrar da frase, a felicidade se inicia no pensamento. O trabalho é vosso. Começais e sereis ajudados por Deus. Porque o trabalho é nosso. Nós temos que fazer dar o primeiro passo, A prece é a sustentação para a alma, mas não é suficiente. É preciso que se apoie sobre uma fé viva na bondade de Deus. Jesus vos disse muitas vezes que não se colocava um fardo pesado sobre ombros fracos, e sim que o fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Então, a nossa felicidade aqui, essa condição de entrar no reino dos céus, ela depende dessa nossa, dessa condição nossa, da resignação e a coragem. Coragem para enfrentar o que preciso ser. Coragem para viver mais um dia, coragem para perceber que tudo pode ser diferente se a gente também mudar o nosso pensamento. Que nós não estamos passando e nem com uma dor maior do que nós aguentaríamos passar. E que Jesus está conosco o tempo todo. Essa é a promessa dele. Então que a gente sinta essa promessa de Jesus. Tem hora que a gente acha que a gente não vai dar conta mais. E ele fala, prece a sustentação das almas, mas não é suficiente, porque é preciso que nós nos apoiemos nessa fé viva. Se a gente faz prece é porque a gente acredita que alguém pode nos ajudar. E se a gente acredita que alguém pode nos ajudar, nós precisamos confiar que Deus, porque uma fé viva na bondade de Deus. Então, se a gente acredita em alguém, e se esse alguém é Deus, nós precisamos acreditar que Ele vai nos sustentar. A recompensa será tão mais generosa. Boa noite, Cássia. Que bom que você também está aí. Quanto mais difícil tiver sido a aflição. Mas é preciso merecer a recompensa,
e é por isso que a vida está cheia de tribulações. O militar que não é enviado à frente de batalha não fica feliz, pois o descanso no acampamento não lhe proporciona promoção. É interessante, esse militar, quando ele vai para a guerra, eles não gostam de ficar para trás. Eles gostam de estar na frente da linha de combate. É interessante isso, né? Eles querem estar na frente da linha de combate. Sede como militar e não desejeis um descanso que enfraqueceria vosso corpo e entorpeceria vossa alma. Por isso que ele não gosta de ficar os retardatários, porque ele sente, seu corpo começa a adormecer porque ele não está ali fazendo um trabalho incessante com ele. E o corpo entorpeceria a vossa alma, né? Você começa a se sentir assim, eu não sou capaz, eu não estou ali na frente, eu não sou tão forte, né? Ficai satisfeito quando Deus vos envia à luta. Essa luta não é o fogo da batalha, mas as amarguras da vida, em que algumas vezes é preciso mais coragem do que num combate sangrento, pois aquele que se manteria firme diante do inimigo poderá fracassar sob a pressão de um sofrimento moral. O homem não tem recompensa por esse tipo de coragem, mas Deus lhe reserva coroas e um lugar glorioso. Quando vos atinge um motivo de dor ou de contrariedade, esforçai-vos para superar isso. E quando chegardes a dominar os ataques da impaciência, da raiva ou do desespero, podeis dizer com uma justa satisfação: fui o mais forte. Quando a gente consegue vencer isso, porque quando a gente entra nesse momento de raiva, a gente desgasta, é uma descarga tão grande de energia, a gente gasta tudo aquilo que podia ser favorável a nós. A gente, mesmo não querendo, a gente joga um veneno que a gente experimenta dele primeiro. E se a gente consegue vencer isso, a gente deixa de usar esse veneno, a gente deixa de usar essa energia de forma errada. Bem-aventurados aflitos, pode traduzir assim: bem-aventurados aqueles que têm a ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão 100 vezes a alegria que lhes falta na terra, e depois do trabalho virá o descanso. Essa submissão à vontade de Deus é nós entendermos que Ele é muito mais. E se Ele é mais, nós sabemos que Ele pode fazer tudo ficar diferente se Ele quiser. Achei uma historinha aqui e eu vou compartilhar ela porque eu acho que vai casar bem. E tá assim, ó, dando que se recebe. Um profissional desempregado despertou certa manhã e revisou seu bolso. Tudo que lhe sobravam eram 10 reais. Decidiu utilizá-lo para comprar comida e esperar a hora de morrer, já que era muito orgulhoso para pedir esmola. Estava tão frustrado por não encontrar emprego e não tinha ninguém disponível para ajudá-lo. Comprou sua comida e, enquanto se sentou para comer, um ancião e 2 pequenas crianças se aproximaram e lhes pediram comida, já que não comiam há quase uma semana. Aí você fala assim, tem que estar feio mesmo, né? O profissional
parou, olhou-os. Estavam tão magros que se lhes notavam os ossos e os seus olhos haviam afundado no rosto. Com o último pedaço de compaixão que lhes sobrava, lhes deu sua única comida. O ancião e as crianças oraram para que Deus lhe desse bênçãos e prosperidade, e lhe deram uma moeda muito antiga em agradecimento. O jovem profissional lhes disse: vocês precisam dessa oração mais do que eu. Sem dinheiro, emprego, a comida. Peraí, cravou aqui. Ô, de ver, hein? Sem dinheiro, eu já li a história, vou falar. Sem dinheiro, sem emprego e comida, o jovem foi para debaixo de uma ponte, a descansar e esperar a hora da morte. Quando ele chegou para deitar, ele viu um jornal. E nesse jornal estava lá escrito, e mostrava a imagem de uma moeda muito antiga, que estava sumida, mas ela valia 3 milhões de dólares. Ele olhou a moeda e falou, gente, e saiu correndo para buscar até a pessoa que estava em busca dessa moeda. Ele chegou lá, o moço que queria comprar a moeda, pegou o livro e mostrou para ele que era aquela moeda, era que ele precisava. Ele pagou 3 milhões de dólares. Ele logo pensou naquela família e correu para encontrá-los, para também dividir com ele, né? Só que quando ele chegou lá, ele achou um bilhete que eles haviam deixado no comércio onde eles estavam próximos. E ele falando que estava recebendo pela mesma moeda. Ele estava sendo pago pela mesma moeda. Então, de tudo que estava ruim para ele ainda encontrou um que estava pior para o outro. Mas ele deu o que ele tinha mais. Ali estava o óbolo da viúva, né? Vamos lembrar desse óbolo da viúva. E ali ele teve uma recompensa enorme, porque foi muito mais, o que ele deu foi muito mais. Aliás, naquele momento era tudo que eles precisavam da comida. Mas o que ele deu, ele recebeu, foi muito mais do que ele deu. Então, nos deste tudo o que tinha e te recompensamos com a mesma moeda. Então, de todas as nossas aflições, que às vezes não será aflição de falta de dinheiro, mas às vezes será uma aflição moral, às vezes será uma aflição de uma tristeza enorme, às vezes será a aflição de estar sozinho, de não ter uma companhia. Mas quando a gente tem essa coragem, pelo menos, de fazer a coisa certa, que nesse caso aqui ele deixou de alimentar para alimentar quem mais precisava, e ali ele não estava nem pensando, eu vou morrer de fome, eu vou ficar sem nada, eu já não tenho nada. Aí, porque às vezes a gente fala assim, agora estabeleceu a tragédia, porque além de estar sem emprego, sem dinheiro, sem a comida, eu agora não tenho mais nada. Ele simplesmente deu e seguiu, sem olhar para trás. E assim Deus vai nos ajudando, gente, porque nós não estamos com nenhum fardo que a gente não consegue carregar.
Ele vai nos ajudando em todos os momentos. São pessoas que aparecem na nossa vida e querem dar o que elas mais têm, o que ela tem de melhor. E isso já nos dá aquele fôlego, já nos fortalece, sabendo que nós não estamos mais sozinhos. Às vezes a pessoa nem tem tanto para dar, mas ela está ali presente e ela fala assim: pode ir, você consegue. Então são pessoas que vêm fazer a diferença na nossa vida. E é isso que nós precisamos estar olhando, atento. Porque como eu disse ontem, na valorização da vida, porque estávamos falando do suicídio, da loucura, só mais um dia, como disse o ar, só mais um dia, mas amanhã vai ser diferente. E sempre é diferente. Hoje a gente pode falar assim: puxa vida, eu tô cansada. Aconteceram muitas coisas na nossa vida. E aí ao deitar, a gente se entrega na mão de Jesus mesmo, como na hora desse culto. E a gente diz para Ele: faça de mim o que queres. Me fortalece, me enche de coragem para que eu possa continuar mais um dia. Porque Ele falou: o seu mal basta o dia de hoje. Então era porque no outro dia seria diferente. E se, como Ele falou aqui, se a gente é submisso a Deus, e se a gente tem fé e acredita, porque ter fé, falar que ter fé, mas não acreditar que Deus fará o melhor, não vai adiantar de nada. Quero agradecer imensamente pela presença, por estar junto, por nós estarmos juntos, porque são muitas pessoas, idosos, que ao quebrarem, né, algum osso do seu corpo e fica acamado, mesmo que ele já estava quietinho, mas ele sabia que ele podia movimentar sozinho. E aí se fica acamado, às vezes vem aquela tristeza, aquela insegurança. Graças a Deus, vocês que sabem que o meu pai caiu, operou, ele está indo muito bem. Não é o caso do meu pai, mas é o caso de um monte de gente. É o caso da minha tia, que também, com 92 anos, caiu e quebrou o fêmur, foi operada. Já está em casa, hoje ela foi embora, mas uma tristeza muito grande. Então, assim, tem pessoas que estão de cama e estão também sentindo muita dor e estão também muito tristes. E a tristeza não vai fazer com que essa dor passe. Não vai. Eu sei que quando a gente está sentindo muita dor, a gente às vezes nem quer falar. A gente nem quer olhar para a cara de ninguém. Mas aí que está essa coragem. A coragem de fazer uma linda canção. De cantar. Eu não tenho uma voz linda para cantar. Mas tem uma música que quem cantou ela chamava Dona Ana. Ela dava passe no centro. Ela fazia a pomada, ajudava a fazer a pomada vovô Pedro. E um dia ela me deu um passe, cantando. Nunca mais esqueci essa canção. Interessante que até me emocionei de lembrar dela aqui agora. E a música era bom viver
quando se tem em paz o coração. Você, como eu, que é também feliz, aprenda essa lição. Quando se aborrecer, eu vou tentar cantar, tá? Vocês não me xingam, não. Quando se aborrecer, eleva o seu pensamento a Deus, nosso Senhor. Quando se tem a paz e o amor e Deus no coração, somente assim é que você verá como é bom então viver. Quando se tem a paz e o amor e Deus no coração. Ela me deu esse passe cantando assim. Foi tão bom, como está sendo bom agora. Agradeço a todos. A todos os amigos. Que vem nos visitar, que vem nos fortalecer, que vem trazer a coragem, a confiança, que amanhã será um novo dia, que amanhã será muito melhor. E Deus nos fortalece sempre. Nós precisamos só acreditar, confiar e seguir. Obrigada, Jesus, por levar a todos os lares, nesse momento, esse aconchego, esse carinho, esse aconchego. Muito obrigada. Abençoe a nossa casa, Deus. Abençoa cada um, o Senhor sabe de cada um. Os tormentos de cada um, as aflições de cada um. Chega nas casas onde os autistas estão sofrendo tanto, Deus. E a família junto, porque qual mãe e pai fica feliz vendo seu filho tão atormentado, tão angustiado, tão triste, sendo que antes eles sorriam espontaneamente. Obrigada, mãe. Obrigada, pai. Obrigada por tudo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Linda noite, lindos sonhos. Te amo também, Iris. Amo a todos. Obrigada por tudo. Com Deus.